Estudaremos o livro Os Mensageiros. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. O capítulo que estudaremos chama-se Os que Dormem. O mentor deste livro, que acompanha André Luiz na vida espiritual, é o Aniceto. Este capítulo tem como conteúdo o esclarecimento em que os irmãos encarnados, quando morrem, desencarnam, durante a vida acreditaram que a morte cessa, a morte é o nada. Isso gerou consequências no mundo mental desses irmãos que, segundo o Aniceto, são milhões no planeta Terra, que são os ateus, os materialistas, aqueles que acreditam que o nada prevalece. É claro que existem exceções, mas Aniceto e André Luiz, ao visitar o posto de socorro chamado Campo da Paz, em que o irmão Alfredo e a mentora Ismália administram este posto de socorro, eles visitaram um pavilhão em que haviam em torno de 2.000 irmãos adormecidos, em sono profundo, em pesadelos, após a morte. A maior parte deles encontram-se em aspectos, segundo André Luiz, em suas faces, de dor, de terror, pelo trauma de ter deixado o corpo físico nessas condições, como pessoas que acreditam no nada. Vamos à leitura e depois algumas reflexões. Estou estudando o livro Os Mensageiros, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo Os que Dormem. Em texto. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Mais alguns passos atingimos os pavilhões diferentes, que se estendiam em área superior a 3 quilômetros, pelo menos pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias. Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando: estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui, presentemente, quase 2.000. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas, e então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos aos rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham o semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos
estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir em sono natural. Meus amigos, interrompendo a leitura, lembrando que Aniceto, o mentor desta obra, deste livro, está visitando, juntamente com André Luiz, um pavilhão em que quase 2.000 irmãos, após a morte, estão adormecidos em pesadelos e fixações mentais porque acreditaram que a morte é o nada, segundo as suas definições e conceitos de vida. Isso gerou consequências após o desencarne de cada um deles. Eles são amparados, tratados e despertados mediante orações e atividades do bem. O Aniceto e André Luiz estão visitando este ambiente. E o André Luiz indaga ao querido Aniceto: explicai-me, por Deus, que vemos aqui. Estamos acaso na moradia da morte, depois da morte? O instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível: sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e mormente os que acreditaram convictamente na morte como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente demoram no sono em que se acreditaram, mais tarde acordam. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados, que vimos ainda há pouco. Meus amigos, segundo as palavras do Aniceto ao visitar Campo da Paz, que é um posto de socorro na vida espiritual, que são administrados pelo irmão Alfredo e a mentora Ismália, André Luiz e Aniceto
estão visitando um pavilhão, uma enfermaria, em que encontram-se quase 2.000 irmãos após a morte, desencarne, ainda adormecidos por acreditarem que a morte é um nada. E segundo as palavras do querido mentor Aniceto, ele mesmo diz: dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Com isso, amigos do estudo dos temas da vida, temos o esclarecimento do mentor Aniceto que as nossas definições, conceitos de vida a respeito da morte podem gerar consequências após a desencarnação. E muitos irmãos que, lamentavelmente, rotularam a morte como nada, o cessar da vida, magnetizaram as suas mentes com essas ideias e vivem, mesmo após a morte, neste sono profundo, neste pesadelo, nesta fixação mental. E muitos deles, segundo Aniceto, vivem alienados fora de uma realidade espiritual. Como é fundamental, meus amigos, desenvolvermos a vida espiritual em nosso mundo interno, atravessar as palavras sagradas, luminosas do Evangelho do querido Jesus, da doutrina espírita ou de qualquer outra doutrina luminosa, libertadora, para que nós possamos, ao atravessar no nosso mundo interno, impregnar na nossa ambiência mental e nossos pensamentos a eternidade, a certeza da vida após morte. Fiquemos com as orientações sagradas do Aniceto. Estudamos o livro Os Mensageiros, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Mentor deste livro, Aniceto. Fique na paz, sejamos o sal da terra, a luz do mundo. Vós sois deuses. Jesus é o bom pastor e o bom pastor cuida de suas ovelhas. Se ainda não conseguimos bater na porta, temos a certeza que estamos visualizando, observando esta porta do querido Messias, a porta estreita.